Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar uma forma muito simples como você pode ligar esse mini voltímetro amperímetro digital. Muito popular, fácil de encontrar no mercado e muito fácil de usar. Se você souber o que está fazendo. Esse voltímetro mede tensão contínua de até 100 volts e corrente contínua de até 10 amperes. Excelentes características para quem trabalha com eletrônica e o preço, ó, quase nada. Vamos lá? O segredo para não errar as ligações desse instrumento é usar o modelo da figura. E claro, os conceitos das ligações de um amperímetro e voltímetro, coisa que você está careca de saber. Dentro desse aparelho tem um voltímetro ligado entre os terminais V+, e o ponto comum, e um amperímetro ligado entre o I- e o ponto comum. Note que o ponto comum estão ligados o voltímetro e o amperímetro. Note que dentro do amperímetro tem uma resistência shunt, então ele se comporta como um curto-circuito. E para facilitar a visualização, eu desenhei o sentido da corrente no amperímetro. Você deve olhar para a carga seguindo o princípio básico dos voltímetros e amperímetros. Voltímetro deve ser ligados em paralelo com a medição. Amperímetro deve ser ligado em série com a medição. Nesse caso, vamos querer medir a tensão e a corrente na carga alimentada por uma fonte de tensão Vin. A carga é o nosso circuito, o circuito onde você quer saber a tensão e a corrente. E o Vin é a fonte de tensão que alimenta esse circuito. Eu não vou desenhar o terra. O importante é saber os pontos de alimentação da sua carga, o terminal positivo, mais VCC, e o terminal negativo, o 0 volt, sempre olhando para o ponto de vista da carga. Na maioria das vezes o 0 volt é aterrado, mas como pode haver casos em que o positivo está aterrado, eu não vou usar o terra, vou usar mais VCC e 0 volt. Normalmente a ligação do voltímetro é a mais fácil. Aqui não é diferente. Primeiro você liga o voltímetro em paralelo com a carga. A ponteira positiva, o V+, é ligado no mais VCC da carga. Para facilitar, eu desenho os fios com a cor que vem no mini voltímetro amperímetro. A ponteira negativa vai ligada no 0 volt da carga. Como você faria para medir a tensão na carga? Não tem segredo. A ponteira negativa é o comum do instrumento. O amperímetro deve ser ligado em série. O circuito da fonte de alimentação deverá ser aberto. Como o ponto comum é a ponteira positiva do amperímetro, é por aí que a corrente deve entrar no amperímetro. Então, o amperímetro deverá ser ligado em série com o fio que está ligado no negativo da fonte. Veja no modelo que o sentido da corrente está correta, vindo da carga e seguindo no sentido do negativo da fonte. Viu? Com o diagrama fica tudo mais fácil. Um diagrama vale por 1000 desenhos. Veja na figura como a corrente vai circular pela carga e pelo instrumento. Note que a corrente da carga, que pode chegar a 10 amperes, entra no fio vermelho e sai no fio preto. Por isso, esses fios são mais grossos. O fio amarelo, que mede a tensão, é mais fino. Claro, a corrente que o voltímetro precisa é muito baixa, próxima de zero. Pelo menos nós revisamos a teoria dos instrumentos. Resta alimentar o instrumento. Claro, ele é um circuito eletrônico. A tensão de alimentação pode variar de 5 volts a 30 volts. O manual fala de 4 volts a 30 volts. Eu prefiro não arriscar 5 volts a 30 volts. A primeira solução, aquela que funciona sempre, é alimentar o instrumento com uma fonte externa. Uma fonte só para ele. Pode ser um eliminador de bateria ou até mesmo uma bateria de 9 volts dessas comuns. Isso porque o consumo é muito baixo. Sempre que possível, dê preferência a essa forma de alimentar o circuito. A segunda forma é a mais econômica. Você pode usar a própria fonte que alimenta o circuito da carga para alimentar o instrumento. Mas cuidado, desde que a tensão fique entre 5 volts e 30 volts. Aqui muita gente boa se engana. O voltímetro pode medir até 100 volts, mas se a alimentação do voltímetro for separada, como vimos há pouco, não caia nesse golpe. Não ligue a alimentação do instrumento em 100 volts. Uma das principais aplicações desse voltímetro amperímetro é na medição de tensão e corrente de uma fonte linear. Então eu vou mostrar como ligar esse aparelhinho nessa situação. A fonte linear é alimentada por uma tensão constante de entrada, Vin. Se essa fonte for menor do que 30 volts e maior do que 5 volts, então é melhor ligar o instrumento alimentado pela própria fonte. Veja a figura. Tenho certeza que você entendeu tudinho. Veja como o amperímetro é ligado em série com o cabo negativo. O ponto comum fica do lado do controle. A medição de tensão é tomada lá, em paralelo com a saída positiva da fonte.
Veja o instrumento alimentado com uma fonte separada. Nesse caso, a fonte linear pode ser uma fonte de até 100 volts. O voltímetro é isolado do circuito do instrumento, como qualquer voltímetro digital, como o do seu multímetro. Esse é um desenho da ligação do voltímetro, desses que anda espalhado pela internet. O que você acha? Não é mais fácil entender o circuito quando você desenha o diagrama? Quando você tem um modelo para explicar o voltímetro amperímetro? Então não esqueça, o diagrama é fundamental para a eletrônica. Um diagrama vale por 1000 desenhos e mais. Sem diagrama não é tecnologia, é bruxaria. Você viu neste tutorial como é fácil ligar o mini voltímetro amperímetro, se você usar o diagrama, é claro. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!